Hello everyone, e aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje vamos continuar a resolver exercícios de uma extensa listinha que eu obtive na internet, o site. Eu vou até colocar o site, a referência, porque evidentemente essa listinha não é minha, ela é do site English Test, englishtest.net, né? E é uma listinha enorme, tem 1000 e cacetada páginas, né? Então a gente vai resolver exercícios a partir dela. Para pegar exemplos práticos, né, gente? Fazer exercício. He is looking, a questão 9. He is looking a present to buy his girlfriend. Look pode ser o verbo olhar, certo? Só que look tem uma série de significados, né, gente? O look, ele pode ser combinado com preposições e ele se torna um verbo, um phrasal verb, né? Um verbo frasal. Por exemplo, look for significa procurar, né? I'm looking for my keys. Eu estou procurando pelas minhas chaves, né? Eu sei que tá faltando um apóstrofo, gente. Calma aí que eu vou colocar. Eu já tô vendo gente gritando, tá faltando. Na verdade não é exatamente essa, né? Uma virgulinha pra ser. Isso, ó. I'm looking for my keys. Estou procurando, né? Look after, cuidar, né? Look like, parecer e por aí vai. Muito cuidado com combinação verbo-preposição, porque nem sempre é o que parece ser. Você não pode pegar uma frase literal assim e sair traduzindo, né? O ideal é você nem traduzir. Eu estou traduzindo, né, explicando, porque é um vídeo de nível básico, né, elementar. Mas quando você intermediário avançado, o ideal é que você já pegue esses conteúdos inteiramente em inglês e vá aprendendo a lógica do próprio idioma, ao invés de meramente sair traduzindo frases. Porque se você não pensar em inglês, você não se torna fluente. Então, quanto mais rápido você sair do português, melhor, né? Mas como o propósito desse vídeo é explicar gramática, explicar vocabulário, essa lógica que é importante. Eu estou explicando em português, né? Mas tem vídeos vídeos meus no canal explicando somente em inglês. Anyways, de toda forma, he is looking a present. Ele está olhando um presente. Se eu traduzir aqui ao pé da letra, e tá faltando alguma coisa aqui, está faltando uma preposição, tá? Qual é o sentido que eu quero dar a essa frase? É procurar. Então, a única opção possível é a letra A, que é for, né? Mas você tem várias opções. Looking at, não pode ser, né? Look at me. Olhe para mim. Não pode ser o at aqui, né? Não é o sentido a ser dado à frase. In também não é. Look in. E look on a present também não pode ser, tá? Então, assim, se você conhece a expressão look for, você já vai direto na letra A, né? Então, look for é procurar. Esta frase está no presente contínuo, né? Nós temos o verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing. Esse ing, ele tem uma ideia de gerúndio, né? Então, ele está procurando, né?
um presente, né? Looking for a present to buy, procurando um presente para comprar a sua namorada. To buy someone something. Quando eu vi aqui, buy his girlfriend, eu achei estranho, né? Mas aí eu pensei, o verbo ele pode ter dois objetos, verbo buy, né? É possível eu colocar buy someone something. Comprar, né? Comprar para alguém alguma coisa. Buy someone something. Né? Então é possível essa combinação sim, né? Não está incorreto não. Vamos ver a próxima. Então, essa aqui é uma questão bem simples, né? É bem comum, né? Eu já vi em concursos públicos pedindo para completar, não para completar, para traduzir ou pegar sinônimos de verbos frasais que estão dentro de um texto. Isso é bastante comum também. That's what I would like Christmas. Christmas é Natal, né? Data comemorativa, Natal. That's, o que é that? That é um pronome demonstrativo que significa aquele, aquela, aquilo. Ou isso também, né? Isso. That's what, ou seja, isso é, that's é o quê? A forma abreviada de that is, né? That is. Ou seja, isso é, né? That, geralmente o objeto a que você se refere com that, ele está longe de quem fala, né? Eu falo assim, that is what I want. Isso é o que eu quero, né? Você está apontando para um objeto que está distante de você, né? Agora, se eu falo assim, this is what I want. Isto é o que eu quero. Aí é diferente, né? This é quando o objeto está perto de quem fala e that ou de quem fala ou do discurso, né? E that é quando está distante de quem fala do discurso. What é o que ou qual, né? Pronome interrogativo pode ter o papel também de... Ele pode ter o papel de acabar ligando, né? Uma oração com outra. Mas aqui, ó, isto é o que? That's what. That's what I would like. O que é o verbo would? O would, ele leva os verbos para o ia, né? Ele é um condicional. Então, por exemplo, like é gostar. I would like, eu gostaria. Travel, já. I would travel, eu viajaria. Ou seja, é um tempo condicional. Você coloca esse verbo antes do verbo principal da frase, tá? E ele tem esse sentido do iria, né? Ele muda o significado, né? Ele muda o tempo do verbo principal. I would like. Porque se você tirar o would da frase, a frase fica no presente simples, né? I like. Eu gosto. Né? That's what I would like Christmas. Aqui nós temos as opções for, at, in e on. Quando eu falo assim, isso é o que eu quero para o Natal. Ou seja, ele tem um propósito. Para qual ocasião, né? Vamos ver que at não pode ser por quê? Que at geralmente é para indicar referência, tá? Referência de lugar. She works at a restaurant. Ela trabalha em um restaurante. Assim, de modo geral, tá, gente? Existem zilhões de exceções em preposição, a gente tem que ter cuidado. In pode ser usado antes de várias coisas, né? Antes de meses do ano, né? Em janeiro.
Pode ter o sentido de dentro, né? In a house, in the room, in a box. E on também é uma preposição com uma série de significados, né? A famosa frase "The book is on the table", né? Todo mundo conhece. The book is on the table. O livro está sobre a mesa, né? Mas neste caso aqui, that's what I would like at Christmas, não pode ser. In Christmas e on Christmas também não pode. Qual a explicação que eu tenho para colocar for aqui? Que for, ele indica propósito. Você quer isso em qual ocasião, né? Como presente de Natal. E that's what I would like for Christmas. Eu gostaria disso para o Natal, ou seja, como presente de Natal. Então, for é uma preposição que significa para, mas que tem esses significados de propósito, né? Pode ter uma série de outros significados, né? Que for, na frase anterior que a gente acabou de ver, ele forma o verbo frasal, né? Um phrasal verb, look for, que significa procurar. Então tem que ter muito cuidado aqui, que não dá para você sacramentar que é uma coisa ou outra, tá? Essa série aqui de exercícios, me parece que eles são temáticos, né? A gente vai fazer nessa ordem aqui. Eu vou fazer mais um exercício aqui com vocês. You must not drink and then a car. Tá? Bom, o que é o verbo must? Must é o verbo dever, no sentido de obrigação, né? Algo que você tem que fazer. Must. E nós já vimos em alguns vídeos atrás aí, em algum momento longínquo ou não, que a negativa de must é must not. E também tem aqui, mustn't. Quando eu falo que é proibido fazer alguma coisa, eu vou usar esse verbo aqui, né? Must not. Então não é exatamente a negativa, né? Eu falo assim: You must study today. Você tem que estudar hoje. Você deve estudar hoje. Se eu quiser colocar a negativa deste verbo, mas não no sentido de proibir, né? Eu vou usar o sinônimo desse verbo, have to. Também tem o mesmo sentido. O verbo have to ou must. Entretanto, o verbo must é um verbo modal, né? Na afirmativa, ele é obrigatório, porque se eu tirar o verbo must, eu tenho meramente uma frase no presente, né? You study today, você estuda hoje, não faz sentido tirar. Então, ele tem essa ideia de mostrar obrigação. Quando eu vou fazer a negativa, eu não vou usar o mustn't. Por quê? O mustn't, ele tem um sentido de proibição, algo que você não pode fazer. E aqui não é o sentido que eu quero dar. Porque se na afirmativa eu falo, você deve estudar hoje, esse dever, you must study today. A negativa, I don't have to study today. Eu não tenho que estudar hoje, né? É mais adequado. Observar que o verbo have to, ele precisa de verbo auxiliar, tal como todos os verbos principais de frase, que são conjugados no presente, né? No passado, enfim. Por exemplo, o verbo study, o verbo travel, o verbo buy. Eu tenho que usar verbos auxiliares, né?
Ele não gosta de estudar. He doesn't like to study. Like é o verbo gostar, né? Não é um verbo modal. Não é o verbo to be. Então, na negativa, para negar, ele não nega sozinho. Ele precisa de um verbo auxiliar. O verbo must, por sua vez, para negar, ele não precisa de verbo auxiliar. Tem outros verbos também que negam sozinho, né? Que fazem perguntas sozinho. Não requerem verbo auxiliar. O verbo auxiliar só vai auxiliar, ajudar aqueles verbos que precisam, né? Então, o verbo study precisa de um verbo auxiliar para negar, né? Para he, she ou it no presente eu uso doesn't, certo? Enfim. Ok. Aqui, por exemplo, né? Que a gente viaja bastante aqui, porque a ideia não é só fazer o exercício, né? Vocês captaram? A partir do exercício a gente vê vários tópicos. Então, aqui, ó. You must not. Você não pode. É nesse sentido, né? Algo que você não pode fazer. You must not drink. Ou seja, você não pode beber. And then. E depois. A car. O que é car? Carro. Né? É óbvio que car é carro. É uma das primeiras palavras, né, que a gente aprende. Uma coisa bem elementar. Deixa eu ver uma janela aqui que... Tá. Reabrir aqui a janela. Qual verbo é mais adequado? Primeiro, guide. Vamos ver da letra D para a letra A, né? You must not drink and then guide a car. O que é guide? É guiar. Guidelines. Instruções, orientações, né? Guide. Travel guide. Guia turístico. E por aí vai. Então, guide não pode ser usado aqui, porque não faz sentido, né? Guide a car. Se você vai dirigir um carro, não é guide. Take a car também não. Porque take, ele tem o sentido de tomar, né? Pegar para você. I gonna take the book. I'm going to take the book. Eu vou pegar o livro. Take. Tem geralmente esse sentido. Vai ter uma série de outros, né? Mas geralmente esse sentido. Então, take a car é que não se aplica. Lead. Lead, ele tem um sentido de levar, direcionar, liderar, né? Lead a car também não faz sentido, tá? Porque aqui eu tô querendo dizer que você não pode beber e depois dirigir um carro. Então, a única opção possível aqui é a letra D, drive, tá? É a única opção possível. Então, must é um verbo modal. São bastante comuns, né? A gente tem, por exemplo, would, né? Temos o should, will, temos o may, can, might, que eu tô lembrando aqui de cabeça são esses, mas tem mais, né? A gente vai vendo os exemplos e vamos aplicando. E para esses verbos modais, nós não usamos verbo auxiliar. Então, eles negam sozinho, ou seja, você coloca o not na frente desse verbo. E ao fazer perguntas, vocês colocam esse pronome no início da frase. Alright? Ok, I hope you enjoyed this video. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha, assinar o canal, que na medida do possível, na medida do meu bom humor, eu vou gravando vídeos, né? O problema é que eu fiquei um tempinho sem gravar vídeos, porque eu emendei uma viagem que eu fiz para Miami, voltei, aí eu fiquei meio, né, com aquela leseira, não tô com vontade de gravar nada, aí depois eu voltei pro trabalho, eu teve um turbilhão de coisas no trabalho, e, né, e eu só voltei a gravar vídeo hoje. Aliás, depois que eu voltei da viagem, eu gravei vídeo mais de uma vez. Mas já tem bastante vídeo aqui, tá?
por falta de vídeo, não é, né? Você vai se divertir bastante. See you next time. Até o próximo vídeo.